Regis Antônio Coimbra. Aurélio Schomer, em Porto Alegre, meio-dia e 25 minutos do dia 20 de dezembro de 2020. Liberalismo. Muita gente fala que é liberalismo, né? Você sabe que nos Estados Unidos liberal significa de esquerda hoje, não de centro-esquerda. Ah, na Europa também existe a bancada liberal no Parlamento Europeu e ela também é quase que centro-esquerda, politicamente correta, a ter esse alinhamento, né? Meio que anticonservador. O liberal como um cara que não é conservador. Né? No Brasil, nós compramos muito mais a ideia do liberal conservador, do conservador liberal em economia. Né? Que o nosso conservadorismo é, pelo menos da boca para fora, liberal em economia. Na prática não é muito, mas da boca para fora é. Né? Então, como é que você vê o liberalismo? O que é liberalismo? Liberalismo é um movimento de esquerda na origem, que ele era contra o absolutismo, né? No sentido de que ele era a favor, então, da separação entre Estado e religião, era a favor da limitação dos poderes do monarca, né, através de uma constituição. Tinha uma certa simpatia pela ideia de república, mas isso foi um pouco posterior, né? Uhum. E tinha a questão, então, pode ser esquematicamente pensado, né, como um movimento burguês, né, da classe que estava se afirmando, que já tinha feito um acordo com os monarcas, né, os absolutistas, né, e esvaziando a proeminência, ou o papel até político da nobreza, concentrando no monarca como uma maneira mais fácil de tirar os privilégios, um pouco até o poder, né, da nobreza, e fazendo um acordo direto com os líderes absolutistas, já ter um maior espaço. E lá pelas tantas perceberam que ainda estava travando muito o espaço deles terem direitos que eram privilégios só da nobreza. Era interessante, então, ter a questão da Constituição. Isso foi muito marcante na Revolução Inglesa, né? E aí, depois na Revolução Francesa, que é a que vai dar assim, grande destaque, depois até com o paradoxo de Napoleão impondo isso à força, eu acho que até inspirou o Marx naquela ideia dele de que o socialismo teria que dominar o mundo para poder superar a luta de classes definitivamente, né, Não, por extinção. o liberalismo teria que dominar o mundo, teria que se desenvolver, né? Não? Não, a ideia do Marx é de que, sim, o capitalismo teria que se Exatamente. desenvolver Uhum. para surgir as condições materiais Exato. do proletariado se dar conta de que ele poderia tomar conta. O Xi Jinping, Se- Xi Jinping fez esse discurso completo, pouca gente notou, exatamente o que você está dizendo agora, citando Marx Uhum. no último congresso oficial do Partido Comunista Chinês. E a ideia, então, é que o modelo do Marx, na verdade, é o movimento burguês, da alta burguesia, da Revolução Francesa, não da inglesa, né? Da Guerra Civil e depois É a porque Revolução Gloriosa. eu vou colocar dois momentos no mesmo tempo, Mas eu digamos assim. completei só para Sim, sim. terminar aqui. Então, essa origem do liberalismo no fenômeno inglês e no fenômeno continental, ele vai dar uma duplice identidade ao liberalismo. Então, se tu pensar em liberalismo, pensar nos escoceses lá que pensam as bases da teoria liberal burguesa, vamos dizer assim, tu pensa num liberalismo mais conservador e mais empirista, eu até marcaria. Mas se tu pensar no liberalismo dos franceses, ainda que vários desses pensadores sejam bastante conservadores e não muito racionalistas, né? A gente já conversou sobre o Voltaire, sobre o próprio Rousseau, né? Eles têm alguns cacuetes que os aproximam também do socialismo, né? Não necessariamente do socialismo marxista, mas vão estar na base desse pensamento muito abstrato, muito
que quer resolver de cima para baixo a partir da razão. Engenharia vai social. Marcar, engenharia social. Engenharia social que marca, então, aquilo que a gente chamaria hoje de progressismo, ou na tradição americana e acho que europeia continental, a ideia de progresso no sentido de regulamentação, no sentido de estado de bem-estar social gigantesco, né? E ela é bastante problemática, não que ela não tenha algumas coisas positivas, né? Mas a maneira como elas são propostas frequentemente são desastrosas, né? E o liberalismo inglês é visto mais como liberal conservadorismo ou como neoliberalismo, né? Porque o neoliberalismo, na verdade, é um xingamento, né? Não é um conceito não acadêmico. Significa nada. Ele surgiu lá com a ideia de terceira via na década de 1930, né? Mas nunca teve sucesso. Ele vai ter sucesso depois de 1980, com a ascensão da Thatcher em 79 e do Reagan em 80, né? Aí as reformas que eles fizeram nos Estados americanos, que nunca foi muito um estado de bem-estar social, indiretamente porque tem muito poder, muita riqueza, né? Mas a Inglaterra, sim, a Inglaterra estava atolada num estado de bem-estar social que não se sustentava. E aí a Margaret Thatcher ela não acabou com o estado de bem-estar social. Ela transformou ele numa coisa que desse para pagar, né? Foi isso que ela fez. E ela é odiada até hoje por alguns por conta disso, né? E amada por outros. Amada pela maioria dos britânicos, pelo jeito, né? Porque Boris Johnson está aí Sim. representando toda essa tradição. Eu quero situar... Não sei se ficou claro, então, o liberalismo tem essa origem, de fato, na Europa continental tem uma ideia de liberalismo mais racionalista, mais reformista, de mais engenharia social, como disseste, mas na tradição inglesa ele não tem tanta vinculação com o iluminismo racionalista e mais com o iluminismo empirista dos escoceses, principalmente, né? E aí ele tem essa ideia, então, mais ligada àquilo que eu e tu tendemos a pensar em liberalismo, pensando no liberal conservadorismo, né? Mas nos Estados Unidos, eu não sei como qual é a utilização da palavra, porque às vezes dois países falam a mesma língua, mas usam uma palavra mais do que outra. Eu não sei exatamente como é que os ingleses caracterizam liberal, conservador, né? Bom, parece que eles usam conservador para se referir a esse liberalismo em termos de clássico. filosofia também é uma ligação com o iluminismo continental, principalmente com o iluminismo continental. Também com o iluminismo escocês, mas aí com certas nuances, aí Locke, né? Locke e Adam Smith, que por sinal vai ficar um símbolo do liberalismo com esse viés conservador, né? O Adam Smith é um grande símbolo desse. Exatamente, o liberalismo com viés conservador, mas ele não é um iluminista continental, ou seja, o que é Kant, que é Hegel e tudo mais aí, Rousseau, né? Que acontece. Bom, vamos tentar contextualizar historicamente. Na passagem do século XV para o século XVI, a Europa se firma, né? Com uma certa circunstância, por causa das descobertas, né? Como a dona do mundo. Termina o século XVI. Portugal e Espanha fazem os tratados de Tordesilhas e de... Como é que é a outra cidade? A famosa frase atribuída ao rei francês na época, que disse assim: qual a cláusula do testamento de Adão que fez o Papa dividir o mundo entre Portugal e Espanha? Onde é que está escrito isso? Mas a frase é atribuída, não se sabe se Francisco... Não sei qual era o Francisco, o rei da Espanha. O que eu em relação a essa história é que, quando eu aprendi na escola, os professores não chamavam a atenção de que Portugal e Espanha estavam dividindo o mundo entre eles com o aval do Papa, não explicavam a importância do Papa. É muito inteiro, que o mundo foi apresentado ao mundo. É o maior fato histórico de todos os tempos. As chamadas descobertas é o maior fato histórico de todos os tempos e é insuperável daqui para frente. Porque é um mundo que era compartimentado, que era um mundo que não se conhecia, né? Os aborígenes lá da Austrália não sabiam que existia o resto do mundo. Os tupis aqui também não sabiam que existia o resto do mundo. Talvez eles soubessem da existência dos incas, assim, vagamente, mas isso é uma teoria que também exige comprovação, tem sido muito pesquisado isso, se eles sabiam ou não sabiam. Né? Mas, enfim, os astecas não sabiam que existia a Europa, ou a Ásia, ou a China, e assim por diante. Sabiam que existiam os incas? Acho que não.
Também não sei, né? Eu não vejo evidências de que soubesse. Porque Não há evidência de que conhece. ambos os povos eram ágrafos, né? Embora os maias anteriormente tivessem uma escrita, o Azteca e o Inca eram ágrafos. Né? Os Interessante. incas tinham um sistema de nós que dava para Sim, dar mas não números, né? mais números, não é ágrafo do ponto de vista do registro histórico também. Isso, Fonético. é, Não tinha uma língua fonética. exatamente, não tinha uma língua propriamente dita, uma escrita propriamente dita. Eles tinham uma, Uma língua fonética, eles não, tinham uma uma escrita escrituração. fonética. Eles tinham uma escrituração, que era mais baseada no problema numérico do que. Isso, tipo, quantas sacas, quanto é que pagou de E, imposto, essas e coisas. a gente vai fazer um programa sobre a origem do socialismo. O Estado Inca era um Estado socialista do tipo soviético, muito parecido. Né? Era bem socialista. Bom, as terras eram todas do Estado. A produção era do Estamos Estado. falando, o programa sobre o socialismo como o mais comum. Exatamente. A regra é o É, comunismo, o e socialismo. como uma volta da aristocracia. Né? Bom, mas vamos para o liberalismo. Então, você contextualiza o mundo ali no século XVI, aquela coisa a Europa domina o mundo. Então, a Europa passa a ser o padrão. E ela continua a ser o padrão. Só que a Europa vai disputar isso, vai disputar esse mundo internamente. Uhum. Com 5 potências, digamos assim. Né? Portugal, Espanha. Aí entra a Não, Inglaterra e seis. França, na Seis, verdade. 6 potências. Tá. Portugal, Espanha. A Holanda Não, meio que fazia parte da Espanha. não, calma, vou chegar. Não sei se potência, mas ela conseguiu, ela impôs a independência com apoio britânico também. Não, seis Que é a potências. Guerra dos 80 Tá, anos. Portugal, Espanha, os austríacos, que vão mandar na Espanha, os franceses, mas que é importante o austríaco por causa da disputa, os franceses, os Países Baixos, né, que a gente chama holandeses, neerlandeses, né, bom, Neerlandesa. e os ingleses, que não eram os escoceses ainda, porque o Reino Unido veio depois. Bom, essas eram as potências. Tá? Essas potências, elas começam com o predomínio austríaco, esse predomínio no século XVI austríaco quase absoluto, o poder do... Porque o que acontece? A filha da Isabel e do Fernando, aquela mais louquinha, foi lá e se apaixonou pelo cara lá que era da onde? Da Flandres, né? Não, ele era príncipe da Borgonha. Era príncipe da Borgonha, ou seja, da Casa de Áustria. E aí, por esse casamento, que era uma briga feia, que o cara era déspota, tipo, o cara era um horror de esposo, e mesmo assim ela doida, se apaixonou por ele. Era um negócio. Tinha alguma coisa nele que ela gostava. O cara ele era um selvagem, né? Ah, mulherengo. Mas por conta desse casamento, a Espanha pertencerá à Casa de Áustria, pertencerá a partir de Carlos I, que é o filho, né? Que vai estabelecer essa. E nós aqui estaríamos sob o domínio dos Filipes, né? Durante a União Ibérica, por 60 anos, nós ficamos sob o domínio dos Filipes. Mas daí você vai ter, num determinado momento, e esse momento é o crucial para que surja, porque já tinha Luís de Molina no século XVI, a escolástica espanhola tardia, que defendia o liberalismo a partir de pressupostos absolutamente católicos, absolutamente conservadores. Luís de Molina era um conservador, todos os escolásticos eram, por definição, conservadores. Né? A escolástica é conservadora. O nosso mundo cristão católico. Né? Mas ele já defendia isso no século XVI, porque já tinha esse excesso de exações dos reis de Castela, de Aragão, os reis da época. Né? Mas isso vai ficar muito patente, tanto na Áustria, desenvolvimento futuro da Áustria, com cada vez mais centralização de poder no imperador austríaco, né? No Luís XIV. O Luís XIV ele vai se caracterizar o longo reinado de Luís XIV pelo excesso de exações. Um excesso de exações, quer dizer, ele vai se aliar a alguns nobres, vai detestar outros, vai destronar outros, vai empobrecer outros nobres, e vai formar aquela corte fantástica de Versalhes, caríssima, né? E que vivia de exações sobre quem? Sobre quem estava ganhando dinheiro, porque a França começou a ganhar muito dinheiro no século XVII, porque a França entrou na rota internacional do comércio, a França passou a ter colônias na Índia, a França passou a ter colônias na África ainda não, a África foi depois, mas passou a ter colônias na América, a Lusiânia, a Lusiânia e tal, né? E a Indochina, enfim,
A Indochina também veio depois, mas enfim, a França passou a ser uma potência comercial internacional. E aí tem Luís XIV, que se aproveita de todo esse poder para fazer aniversário e tal, mas que mantinha isso com excesso de exações, cobrando violentamente dos criadores de riqueza da França, os pequenos industriais, os agricultores. Mas eu acho que isso deu certo durante o governo do Luís XIV. Ele entrou muito também. dinheiro, né? Porque ele tinha aquela coisa, né? Mercantilismo, né? Ele foi muito competente no mercantilismo, mas ao mesmo tempo, internamente na França, vamos falar internamente, porque é o mesmo caso da Inglaterra, na Inglaterra isso é solucionado via Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa no século XVII soluciona isso. Há um acordo, poxa, vocês nobres estão tendo todos os monopólios da Índia, das carreiras que eles chamavam da carreira da Índia e tal, estão tendo monopólio de colonizações, de comércio, de tudo que está vindo aí de dinheiro novo, e não estão deixando a gente trabalhar, não estão deixando os empreendedores empreender, a burguesia, essa nova classe burguesa. E isso se resolve na Revolução Gloriosa, que é uma revolução. Claro que ela vai se realizar no tempo, ela não se realiza de uma hora para outra. É chamada revolução, mas ela não é, na prática, uma revolução. Ela é um marco de um processo que a Inglaterra vai sofrer, com apoio Whig, com apoio conservador, de transformação econômica, de transformação econômica, que isso vai até Adam Smith. Adam Smith vai ser muito forte, isso vai referendar tudo isso, vai dar novos argumentos a isso, criando a ideia da cooperação voluntária, valorizando o fator trabalho. Adam Smith valoriza um fator que era muito desprezado, que é o fator trabalho, em oposição ao mercantilismo, né? E da cooperação voluntária e tudo mais. Então tem esse desenvolvimento da Inglaterra, por isso que a Inglaterra não precisa de uma Revolução Francesa, porque ela já tinha a Revolução Gloriosa e a evolução dessa Revolução Gloriosa, e a França, isso vai ficar comprimido no Estado, nessas legislações, e vai continuar muito problemático, porque os nobres são isentos, né, dessas legislações, por uma série de acordos, né? O nobre e o clero, inclusive, são beneficiários. E o clero católico, por todas as ligações da França, do regime francês, com as disputas em torno do papado. A França participa, inclusive, das guerras religiosas, né? E até nessa disputa deles com os Habsburgos, porque a França sempre vai antagonizar com os austríacos. Há um antagonismo pelo domínio do continente europeu, da Europa continental, essa oposição França-Áustria. A partir do momento que a Áustria domina a Espanha, aí passa a ser dona de Castela, Aragão e do que viria a ser chamada Espanha, e também tem essa briga dos Países Baixos. Mais sucesso que Napoleão depois. Não pode se esquecer que a Borgonha é de fala francesa. E a Borgonha era um domínio austríaco, né? O que equivale é leste da França atual. Tem pedaço da Itália atual também, mas enfim. O que você tem ali? Então você tem esse problema de um sistema que fica muito travado no tempo e que não evolui, que é o sistema austríaco e o sistema francês. Os vícios do sistema austríaco, os vícios do sistema francês, irrigados por essa grande quantidade de dinheiro que vai se carreando, as riquezas do mundo vão ser carreadas pela Europa, pela liderança que a Europa é, e dentro da Europa, por essas potências que se destacam, essas 6 potências que se destacam. Claro, Portugal e Espanha vão perdendo importância ao longo do tempo, mas ainda são importantes no século XVII, por exemplo, no século XVIII, Portugal e Espanha ainda são importantes. Nada, Portugal tinha o Brasil ainda no século XVIII, tinha Angola, tinha uma série de coisas. Era o segundo maior traficante de escravos do século XVIII, só perdia para a Inglaterra, fornecedor para o resto do mundo. Enfim, todo esse domínio de riquezas vai tendo que ter uma solução. E essa solução vai se chamar, em algum momento, liberalismo. Liberalismo econômico. Mas que tem, como você mesmo diz, um projeto de engenharia social que a gente vê, que é o projeto do iluminismo continental, que é abraçado, no nosso caso, que a gente conhece bem o caso aqui no Brasil, de nosso governante talvez o governante mais polêmico da história do Brasil, que ainda quero estudar muito mais sobre ele, que foi o Marquês de Pombal.
que o Marquês de Pombal também representava a reação à velha aristocracia portuguesa, pouco produtiva, cheia de títulos, de isenções, de sinecuras, que tinha Portugal. Mandou prender um monte de gente, tirou os bens de muita gente, né? E ele era o revolucionário da época, é, o Marquês de Pombal. Que caiu em desgraça O, também, né? Sim. o termo liberalismo ele vai surgir, acho que depois da ascensão do Napoleão, já na era napoleônica, na verdade. E vai se afirmar um pouco como a ideologia burguesa, vamos dizer. Exatamente. E, e ela surge já com um ar assim muito reformista, né? Mas um pouco mais pé no chão do que na década da Revolução Francesa, né? Na Revolução Francesa surgiram muitas ideias ruins ali. Muito. Mas o Napoleão, ele conseguiu fazer esse papel do cara que vai dominar o mundo, né? E aí o efeito que ele teve foi de espalhar essa ideia. Assim, a grande contribuição do A ideologia Napoleão burguesa, digamos assim. Essa ideologia burguesa. a grande contribuição do Napoleão é a questão de espalhar o direito civil, né? Assim, aquele direito que define a propriedade das pessoas comuns, né? E isso é a grande difusão dessa ideologia, que vai ter nome de ideologia, o termo ideologia também vai passar a ter esse sentido que a gente usa hoje, a partir dali. E a ideologia liberal, né, em contraste com uma conservadora, que nesse momento aqui está mais ligado a constitucionalismo, vamos dizer assim, direito civil, propriedade privada, direito de herança para pessoas comuns, vai marcar muito essa ideia do liberalismo ali nos anos 1820, né? E na tradição portuguesa, tu até diz que não, que é balela, né? Mas tem aquela questão da Revolução Liberal do As cortes Porto, do né? Porto, Depois, que vão tentar reproduzir em certa medida, mas claro, em movimentos bastante diferentes, porque não é uma imposição napoleônica. As cortes de Cádiz, da Espanha, são uma imposição napoleônica e elas querem o quê? Porque a Espanha, ao contrário de Portugal, ela tinha muito resquício do feudalismo. Tá? Direitos feudais, praticamente, direitos de senhorios, né? Portugal tinha muito menos isso já na mesma época. E aí as cortes de Cádiz, elas vêm a partir de uma iniciativa napoleônica, do domínio napoleônico na França, elas vêm no sentido de destruir isso, de acabar com isso definitivamente. Né? Que já era a anacrônico. cultura burguesa, vamos dizer assim, do domínio napoleônico contaminou, então, o modo de vida burguês também de Portugal. Eu não sei como é que foi na Espanha, porque a resistência, o repúdio a tudo que era francês ou napoleônico foi maior, né? E eu não sei como é que funcionou a coisa na Espanha. Os deputados das cortes portuguesas, tá? Que incluiu os deputados brasileiros, deixar claro que houve Era vários. Reino Unido. Não, ele não era Reino Unido ainda. Reino Unido era a forma que se apresentou, mas era um reino só. Não, Não, ele já era Reino Unido, ele já era. 16 Tá, não, era Reino Unido, sim, ele era Reino Unido, sim, mas essa questão, ele volta a ser Reino Unido em 1825, pra você ter uma ideia. Só que o Brasil, na prática, não aderiu. Na prática, não aderiu, embora fosse vontade de Dom Pedro que aderisse. Sim. Portugal, que acabou também não aderindo, foi uma bagunça aquilo ali. Mas as questões não são decididas em 22, como se passou a história, que as questões há uma ruptura em 22. Não, esse é um esgarçamento que vem de longe e que vai ser concluído em 1831 com a abdicação, que aí sim realmente fica claro, a família vai ter dois ramos, né? A Maria da Glória vai mandar lá, que farei a guerra lá para que Maria da Glória mande, para que os miguelistas percam a guerra, que realmente perderam, e meu outro filho aqui, o herdeiro real do trono, né? O primogênito, o herdeiro natural do trono, vai governar o Brasil. Mas a família vai governar os dois reinos separados. Aceitar a ideia dos reinos separados. Mas vamos voltar a 1821, 1822, que é as cortes. Tá?
as cortes, os deputados já usavam o termo liberalismo, já se diziam liberais. E nesse sentido que você está falando, no sentido da burguesia contra os excessos, muitos deles, inclusive, principalmente em Portugal, mas também no Brasil, eram abolicionistas, já naquela época, 1822. A história de por que Madeira de Melo foi o encarregado das cortes, foi um mandatário, um comandante militar das cortes, que foi mandado a Salvador, por isso que a independência demorou mais aqui, na Bahia. Ele foi. Eles entraram em guerra, houve uma guerra, uma série de batalhas de guerra, porque ele foi chamado a reprimir uma rebelião de escravos na ilha de Taparica. Houve uma rebelião de escravos em 1821, quando ele chega, 1822. E ele diz: não, eu não sou capitão do mato, eu sou abolicionista, como as cortes são abolicionistas, eu não vou reprimir negros. Eu não reprimirei isso porque eu sou contra a escravatura. E aí, claro, os senhores de engenho todos se uniram, a tradição conservadora da Bahia, não, vamos matar esse cara, e aí conseguiram expulsá-lo. Mas quando expulsaram... Foi tipo Texas. Quando o expulsaram, já tinha existido o 2 de julho, acontece depois da Vila Francada. Que a Vila Francada foi um movimento de Miguel, né, para repor o absolutismo em Portugal. E consegue efetivamente destituir as cortes são sufocadas naquele momento e não voltam mais, né? Embora Dom Pedro I aqui, Dom Pedro IV lá, e passasse isso para Pedro II e para Maria da Glória, ambos receberam isso do pai, a ideia de que ele próprio fosse liberal, ele usou o termo liberal para se autodefinir. Né? Ele era a favor da livre iniciativa, dessa coisa toda. Claro, mantidos os direitos dos nobres como tinha que ter. Agora, e o próprio Miguel, eu conto essa história no meu livro, você vê o João Troca, que era miguelista. Havia empreendedores em Portugal, empreendedores mesmo, empreendedores privados, que eram miguelistas. Aí você vai entender qual é a grande diferença entre eles. Na prática, Não, mas Aurélio, eu já comentei que o próprio absolutismo era um acordo entre a burguesia exato. e o líder absolutista para dar um contorno ali, para passar ao largo do poder da nobreza. Então a nobreza se esvazia de poder, né? E isso é muito evidente na França, que eles só passam a ser vistos como pura e simplesmente parasitas, e alguns funcionários públicos. Então, na França, o quebra-pau foi diferente, porque eles ficaram muito tempo, desde Luís XIV, né, com uma nobreza que parecia que só servia para gastar o dinheiro. E alguns queriam ter carreiras, então... A pior ideia Marinha, de Luís XIV foi Versalhes. Ou de magistrado, né? Versalhes foi a pior ideia de Luís XIV. Né? Concentrou a nobreza ali, deu para ela uma imagem de puro desperdício, de elite, de como é que se diz, o verme, de parasitismo, né? Teve o problema da Guerra dos 7 anos, 8 anos, aquela que a França perdeu para a Inglaterra para ficar com as colônias, principalmente na América do Norte, né? A França perde, né? E fica muito endividada e ela não tem mais colônias para cobrar tributos. Ela vai ter que cobrar da própria população francesa, que começa a ficar irritada, principalmente a burguesia, que passa a ter consciência do quanto isso está custando para eles. Na Inglaterra também dá problema, só que o problema não é tanto com a população inglesa, vai ser com a população das 13 colônias lá. Né, Isso foi bem depois. Foi depois. Sim, mas aí, a Guerra de Independência no século dos XVII, Estados Unidos, no momento... a Guerra de Independência dos Estados Unidos vai ser mais uma fonte de custos e de tributação para a França, porque a França vai apoiar o inimigo do meu... o inimigo do meu amigo. É meu amigo. Então, a Marinha Francesa se envolve pesadamente na Guerra de Independência Americana. Eles têm mais custos ainda, e enquanto a Inglaterra perde as 13 colônias, eles desistem delas, na verdade, né? A França aumenta o peso,
o pé pesado do Estado sobre o contribuinte francês. A crise era gigantesca, ainda teve problema de safra lá, né? E aí vamos ter a Revolução Francesa turbinada por esses efeitos. Mas em relação eu quero voltar para o século anterior. No século, então, da Guerra Civil Inglesa, né? Eu vejo, como tu também, a questão da Revolução Gloriosa como, assim, o fim de um ciclo, né? Inclusive, são 100 anos antes da Revolução Francesa, ou seja, em 1689, 86 anos. Termina a Revolução Gloriosa. Termina assim, inclusive, acho que é aí que se unifica a Escócia, né? Depois, foi logo em seguida. Foi logo em seguida. Foi logo em seguida, né? E 100 anos depois, né, com os Luíses lá tendo sucesso, mas se esgotando o ciclo deles até por essa derrota colonial e os custos dessas guerras coloniais, seja para manter as colônias, seja depois para apoiar os americanos contra os ingleses, vão levar os franceses à Revolução Francesa. Na Inglaterra, eu vejo como o crucial foi a Guerra Civil Inglesa, que até brinco com os meus alunos, a gente hoje, aqui no século XXI, diz que era uma revolução da burguesia tomando espaços da nobreza. Mas eles não veriam dessa maneira. Se perguntasse para o inglês daquela época, eles iam dizer que era uma guerra religiosa, principalmente, né? Que era a nobreza que era católica, né? Contra a burguesia que era mais protestante, inclusive mais... assim, aquela religião deles lá que eles inventaram, mas por onde se infiltrou o calvinismo, né? Ou no caso, o puritanismo, né? E que tinha, então, até uma questão ideológica, antes do termo, o termo ideologia não existia nessa época, ligado a essa ideia de liberalismo, inclusive na economia. Né? O liberalismo ele surge também como um contraponto do mercantilismo. Né? Um contraponto. Aí mais a reflexão do Adam Smith. Né? Exato. Bom, a riqueza das nações. Que todos eles eram mercantilistas, né? Os ingleses só deram uma maneirada, mas não muito. Sim, mas no tempo da Revolução Gloriosa, a questão das 13 colônias não estava posta aí, porque era muito incipiente. Não eram ricos aí. Eles vão ficar ricos no século XVIII. Eu acho que eles estavam mais interessados aí nessa época, era na Índia, né? Exatamente. Na Índia e na pirataria também. Que vai continuar sendo sempre, né, o foco. E brigar com a Espanha para piratear a Espanha. Também. Isso era uma coisa terrível, né? Assim, os governos ingleses apoiavam seus piratas. Eu acho que aí foi mais na época da Prata de Potosí, lógico. A Prata de Potosí foi o auge do mundo, porque Potosí permitiu a monetização do mundo inteiro pelas moedas de prata da Espanha. Né? Que foi um problema, foi um drama para a Espanha, né? Porque graças à Prata de Potosí, e o ouro também que é descoberto, que a Espanha já tinha ouro, e vai descobrir mais ouro nas Américas, isso vai fazer com que a balança comercial dela fique muito superavitária e aí o produto produzido na Espanha perde competitividade em relação ao produto importado, principalmente da Flandres, né, que é a Flandres antiga colônia, que a Espanha vai suprimir completamente. A Espanha vai suprimir, no século XVII, ela suprime militarmente a Flandres, porque Antuérpia era a cidade mais rica do mundo, talvez no século XVI. Eu não sei se é a mais rica, mas a mais dinâmica. Antuérpia era uma cidade dinâmica, extremamente dinâmica. Ela representava aquele fervor, aquele primeiro fervor capitalista, assim como Amsterdã também, lógico, Rotterdam. Né? Mas Antuérpia é centralizado nisso, pelo seu porto, pela forma como Antuérpia refinava o açúcar que vinha do Brasil, para você ter uma ideia do que Antuérpia fazia. Até hoje é um dos portos mais acessados pelos produtos brasileiros que se distribuem na Europa, é Antuérpia. Bom, mas voltando para a questão do liberalismo, qual o liberalismo? E a pergunta é essa, tá? É que vamos chegar ao liberalismo de hoje, né? O liberalismo, porque hoje você tem no Brasil um partido... Eu quero voltar lá para o João Sem Terra. Mas, enfim, tudo bem, mas no Brasil você tem lá um partido novo, né? Uma vez eu estive aqui com o João Amoedo, antes que o João Amoedo virasse politicamente correto, chato. Não votaria mais
derrotei É, nele no não, ele primeiro virou turno. muito politicamente correto, muito centrista, muito essa coisa, né? Muito ligado ao que está se unindo aí em torno de Rodrigo Maia, né? Rodrigo Maia e Dória. Mas, enfim, como? Os limpinhos. Os limpinhos, os cleans, né? Tá, mas antes disso, o mãe veio dar um jantar aqui, eu fui no jantar, paguei o ingresso, era caro. O Partido Novo tem essas formas de arrecadação que eu admiro. Mas, enfim. E aí eu fiz uma pergunta para ele. Tem lá, tem uma lista de perguntas, eu fui um dos que me candidatei a perguntar. Eu disse, por que Uhum. nenhum partido liberal tipo novo ganha eleição no mundo? Você não acha Como é que que. é? Por que nenhum partido liberal tipo novo, com as ideias do novo, certo? Baseado, centrando no liberalismo econômico, e não centrando no conservadorismo, tendo o liberalismo econômico como um pano de fundo, ganha eleição no mundo? Não existe nenhum caso. Que ele respondeu o quê? Não, ele saiu pela tangente, lógico. Ele não respondeu diretamente. Mas, não, Que a gente não é que diferente bastante da não, esquerda. basicamente ele diz que são, que realmente são ideias difíceis de pregar, que exigem muito tempo, que é uma sementinha, que a gente não tem a perspectiva do poder para amanhã e tal, né? Certo? Não tem a perspectiva, não tinha, isso foi em 2017. Tava eu e minha esposa lá, você lembra também do episódio. É, e que, claro, que isso não era uma perspectiva de poder imediato. Né? Não era no Brasil e não era em outros lugares. Mas que a ideia florescia, na época tinha um movimento forte na Costa Rica, teve na Guatemala, teve uma líder liberal também lá, embora ela também fosse conservadora. Mas, enfim, a questão é que o liberalismo desconectado do conservadorismo de base inglesa, ou mesmo do conservadorismo continental mais escolástico, ou seja, que respeita a propriedade privada, né? Porque, queira ou não, por mais que você diga que os déspotas esclarecidos, eles nem sempre respeitavam a propriedade privada, mas em geral respeitavam. Respeitava aqueles princípios de inovação e tal, né? E com a Revolução Gloriosa é muito mais, né? Porque vamos tirar os monopólios, vamos tirar as concessões exclusivas aqui. É, 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 o embrião da coisa existia. Mesmo o conservadorismo continental, ele não é 100% estatista. Não é totalmente estatista, ele não é completamente avesso ao empreendimento privado. Como você mesmo disse, dentro do absolutismo havia acordos com empreendedores Uhum. e tudo mais, né? Não é uma coisa tão assim brutal. E quando o absolutista queria expropriar alguém, muitas vezes era um nobre que estava disputando o poder com ele, e não era Exatamente. tanto com os O burgueses. Luís XIV era hábil nisso, né? Isso. E o Marquês de Pombal, entre nós, foi terrível, né? E o Marquês de Pombal pegou 40%, a estimativa é essa, 40% dos bens inventariados no Brasil eram dos jesuítas, eram da Companhia de Jesus. É como disse Manuel da Nóbrega quando chegou aqui, foi o primeiro jesuíta, o primeiro chefe jesuíta a chegar ao Brasil, em Salvador. Ele disse: Este país é a nossa empresa. E virou literalmente isso. Isso era uma propriedade e exercida. Mas não tinha mais sucesso nos países de língua espanhola daqui? Não, tinha também, mas aqui no Brasil eles foram donos de engenho, donos de escravos, eles exploraram várias atividades econômicas capitalistas, digamos assim, porque o engenho de açúcar é um desenvolvimento, não é, ele nada tem de feudal, ele é capitalista, ele é um modo de produção capitalista. Industrial, é uma indústria. É uma agroindústria, né? E de avançada tecnologia na época, porque o Brasil dominou Sim. essa tecnologia no século XVI de uma maneira que não. Portugal, né? Dominava essa tecnologia de uma maneira que os outros só vão conseguir imitar no século seguinte, a partir de torno Eles de já mandaram 1650. açúcar refinado daqui? Não, era refinado em Antuérpia. A técnica de refino era da Flandres. Interessante. era refinado fora daqui. Depois vai Aqui é ter. mandado açúcar É, mascavo, ó. não chegava a ser mascavo, não era o açúcar definitivo que você ia consumir na ponta, tá? Passava por Não Antuérpia. era, não era também É, em forma não não, era na forma de rapadura também. não, e teve uma coisa muito engraçada em Santos, né? No final do século XVIII já, que eu não lembro se era um cônsul,
acho que era um cônsul da Prússia, ou dos Países Baixos, sei lá, que ele casa com uma brasileira da família de José Bonifácio, e a família de José Bonifácio era de Santos, né? E aí ele passa a refinar açúcar no Brasil. Os Ele, Andrada e Silva. É aí que é, surge o Pão de Açúcar. não, acho que não, Pão de Açúcar. Bom, Não a empresa Pão de Açúcar, nem nem o a Pão de Açúcar do formação Rio. geológica. O Pão de Açúcar é aquele... Era um negócio onde eles refinavam, eles botavam água ali Tá, bom, beleza. para ir lavando, Bom, mas né? esse cara, ele era cônsul de um país europeu lá do norte e se vira um empreendedor a casar e se fica muito rico. A minha curiosidade, Aurélio, que talvez tu possa resolver é a seguinte, não tem muito a ver com o nosso assunto, mas tem um pouco, que é como os engenhos exportavam o açúcar, entre aspas, para a Europa no início da 1600. É, como importavam? Eu não encontrei referência de como é que eles exportavam. A minha hipótese é, Eram caixas de obviamente, madeira. Hum? Eram em caixas de madeira padronizadas, tá? Não, a questão é a seguinte, a cana é muito volumosa, então eles Não, já moíam, claro, o que não. levou então a uma espécie de industrialização dos engenhos, né? Sim, Os engenhos eram indústrias eles já de entregaram. transformação Ele, che- necessárias para a exportação, é, para o ele, pacto colonial. o açúcar mascavo é outro desenvolvimento, outro galho da árvore. Tá? Mas eles entregavam açúcar pré-processado, ou seja, faltava só uma etapa até o consumidor final. E Para ficar essa branco. etapa, no século XVI, foi Antuérpia, depois a Espanha toma Antuérpia, aí eu não sei quem que vai, se Lisboa vai fazer isso, quem vai fazer. Aí eu realmente não lembro quem vai refinar quando Antuérpia é tomada pelos espanhóis e com uma raiva, com ódio dos Habsburgos na época, que fez com que Antuérpia empobrecesse, vocês vão ficar pobres agora para deixar de ser rebelde. Né? Sim. Para se submeter a nós. Né? A velha briga com a Flandres, né? Aquela coisa onde vai. Eu vou então agora voltar lá para o João Sem Terra, né? A Na Flandres é o atual norte da Bélgica. Para quem não sabe o que é Flandres, Flandres é o atual, é metade norte da Bélgica. Todo mundo conhece o nome Flanders por causa do personagem dos Simpsons. Que foi que o povo que fala a língua que é muito conhecida no Brasil, é até majoritária no Brasil, que é a língua Flamengo. Daí o nome Flamengo. Flamengo do Rio de Janeiro vem da língua Flamengo. É tipo um alemão? Não, é mais parecido com o holandês, é muito próximo do holandês. Esse é um alemão selvagem. Tá bom. Então a Flandres tem a língua flamenga. Uhum. Bom, liberalismo. Sem Terra. Sim, João Sem Terra, ele vai mostrar bem como é precoce na sociedade inglesa, né? A briga dos nobres com o rei. O rei não era muito forte, né? Claro, algum era mais forte, outro era menos, mas o absolutismo ficou muito dificultado na Inglaterra, porque então o João Sem Terra ele perde lá uma briga e começa aqueles documentos que vão sendo assinados pelos reis que perdem a briga e concedendo então poderes para o parlamento. Nesse momento ali era só a Câmara Alta, não existia a Câmara Baixa ainda. Aí ali por 1300, eu acho que surge a Câmara Baixa, que seria tipo os representantes das cidades, né? Que não necessariamente eram nobres, acho que até poderiam ser, mas não era necessário. E aí vai ter o período lá, alguns têm mais, outros têm menos, né? Nós vamos ter o Henrique VIII, que vai ter muito poder, né? Vai concentrar tanto poder que ele vai até criar uma religião própria, vai transformar isso num fator de nacionalismo, né? E essa invenção do Henrique VIII vai criar uma grande briga, que é a briga entre católicos e protestantes. Os católicos vão ter avanços e recuos, então assume o filho do Henrique VIII, depois que ele morre, esse filho morre, aí entra a Bloody Mary, né? Elizabeth I. A Maria. Elizabeth I é depois. Depois da Mary, que entra a Elizabeth, não sei se eles chamavam ela de primeira já, mas é a Elizabeth, né, que aí vai dar
uma estabilidade nessa guerra religiosa, dando um espaço garantido para os protestantes, né? E cada vez mais a burguesia vai se identificando com essa posição dessa nova religião que foi meio imposta, né? Vai... Principalmente quando as artigos de fé da religião, a chamada Confissão de Westminster, são decididos pelo parlamento, em votação no parlamento. O parlamento é que vai decidir a Confissão de Fé de Westminster, que é seguida por muitas igrejas até hoje. E aí, aos poucos, essa ideia dos poderes, dos direitos da burguesia se afirma muito com os puritanos, né, que seriam os calvinistas ingleses, assim como os huguenotes na França. E aí, dessa origem lá, de uma espécie de constitucionalismo, entre aspas, dessas derrotas que o monarca tem, primeiro para os nobres e aos poucos por essa religião que a própria monarquia inventou, que é o anglicanismo, a Igreja da Inglaterra, que vai ser então invadida pelos protestantes, né, de verdade, protestantes calvinistas, né, vai surgindo uma ideologia peculiar dentro da cultura inglesa, ou britânica até, que eu associo muito a essa ideia do capitalismo, né, da livre empresa, como ideologia, antes do termo ideologia. O Max Weber compra essa teoria, né, e ele vende essa teoria, né, o livro dele o livro é difícil de ler, aquele livro, tudo que o Weber escreve é difícil, mas enfim, a influência do espírito do capitalismo, ética protestante e o espírito do capitalismo, né? E aí a gente está falando desse liberalismo lá da Inglaterra, que a gente chamaria de conservadorismo, liberal conservadorismo. Tem gente que diz que isso não existe, é muito engraçado o quanto as pessoas são arrogantes em negar coisas que existem. Mas, no caso, o liberalismo com o qual eu me identifico não é chamado mais majoritariamente de liberalismo, ele é chamado de conservadorismo, né? E ele tem muito a ver com esse espírito mais escocês até do que inglês originalmente, né? Que é, então, ali do David Hume, do Adam Smith, eu acho que ele é escocês também, ou ele é inglês? Acho que ele é inglês, né? É escocês. Escocês também, e do Locke, né? O Locke, acho que esse sim, Locke é uma base fundadora de tudo isso. O mais antigo deles é o Locke, depois o Hume e o Adam Smith são mais ou menos contemporâneos, eu acho. Sim. O Locke ele vai ter influências até sobre o iluminismo continental. O Kant, a gente falou isso já. E alguns liberais franceses, né, eles não são tão racionalistas quanto a gente tende a pensar no primeiro momento, né? Mas o movimento de massa político na França, ele pendeu mais para o racionalismo, para o reformismo, vamos dizer assim, né? O reformismo revolucionário, né? E a gente tem os 10 anos de completo caos que é a Revolução Francesa, né? Então, a Revolução Francesa e a reflexão, logo no início, antes do período do terror, o Edmund Burke, né, ele vai fazer as reflexões sobre a Revolução na França, né, e que questionam muito essa questão de um certo desencantamento, como diria o Weber, né, do mundo. Os racionalistas, ele não critica tão diretamente os racionalistas, ele critica o reformismo, né? O reformismo radical, né? A perda de instituições, né? Ele diz que as instituições, aí o lado conservador dele, né? As instituições não podem ser jogadas no fogo, assim, a Deus dará, e tem aquela frase famosa dele, né? De que ele imagina, né, a invasão dos jacobinos aos aposentos da rainha, né? E aí ele diz assim, rapidamente eles vão perceber que a rainha é apenas uma mulher e não vai demorar muito tempo para eles perceberem que ela é apenas um animal.
e aí pode então ser trucidada, digamos assim, né? Ela vai acabar sendo decapitada, de fato, pouco tempo depois, mas ele escreve isso antes disso acontecer, eu Sim. acho. Bom, o Burke é referência hoje no conservadorismo atual ocidental. É, Sabe onde é que eu estudei essas coisas? Foi no século passado, num livro que está sendo reeditado, sempre tem em português, portanto eu li em português, que é o Ideologias Políticas Modernas, do Andrew Vincent. Esse cara é fantástico, é um inglês, é um professor, não sei se está vivo, hein? Mas é um livro que eu recomendo com muita força. Ele é um historiador inglês bem atento aos fatos, às fontes. É muito bom de ler e é de agradável leitura. é, Ideologias políticas modernas. Fala até a origem da palavra ideologia, quando é que ela surge, com que sentido, quando é que ela assume o sentido atual, né? Quando é que surgem as primeiras ideologias. Então, a primeira ideologia que surge na época em que se falava em ideologia vai ser a ideologia liberal. O conservadorismo é uma coisa que, de certa maneira, é mais antigo, né? Mas vai se fundindo também com o liberalismo. Ele fala dos vários tipos de liberalismo, fala dos vários tipos de socialismo também, né? Que também surgem mais ou menos na mesma época ali, vão se afirmando. E ele fala também até eu não sei se nas edições posteriores ele acrescentou, mas ele já falava lá em 1995, sei lá, de feminismo, de ecologismo, né, dessas ideologias emergentes ali no final do de século passado. inspiração pós-modernista. Mas vamos lá. É, Liberalismo. Qual liberalismo? É muito fácil para mim identificar, pelo menos dentro do Ocidente. No Oriente é mais difícil. A gente já teve um programa aqui, qual é o conservadorismo. Identificar o que a gente chama por aqui de conservadorismo. Você vai encontrar paralelos na Itália, na Espanha, na França, na Alemanha, em qualquer lugar que você olha, nos Estados Unidos principalmente, que não é necessariamente, no caso dos Estados Unidos, após Trump, não é necessariamente muito liberal em economia, porque tem o lado do protecionismo, né? é que comparado conosco né? Sim, mas é que tem protecionismo. Protecionismo Sim. é uma coisa que seria antiliberal, por definição, antiliberal econômico. Embora não seja todo claro. Aquela coisa, Mises é uma coisa, né? Então, aí tem essa coisa de Mises, que é mais ligada ao liberalismo, mas que eu vejo muito de ser defendido por conservadores que são liberais em economia. E aí eu já falei isso aqui, quando diz qual o conservadorismo, também vamos entrar no qual o liberalismo. Porque a gente pega os regimes da Polônia e da Hungria. Eles são conservadores e são um pouco autoritários até, né? No conservadorismo deles. São um pouco de, poxa, não dá para brincar com essa turma politicamente correta, não dá para brincar com esses pós-modernistas, não dá para aceitar imigrante tomando conta e tal. Tem essa coisa que tem seus paralelos no Vox da Espanha, no partido do Salvini lá na Itália, no AfD da Alemanha, até na Frente Nacional Francesa, que não tem nada de liberal, é absolutamente antiliberal. A Frente Nacional Francesa ela tem voto no chão de fábrica hoje porque ela é pelo protecionismo total, o maior protecionismo possível, né? Ela não tem nenhum compromisso com o liberalismo, né? E ainda tem um outro movimento na Europa, que é a democracia cristã, que é baseada na doutrina social da igreja, que reconhece a propriedade privada, mas que quer alguns avanços sociais. Mas a democracia cristã na Europa também tem sido associada a um certo tipo de conservadorismo, que é mais tradicional até, é mais tradicionalista, que tem uma vertente que é o PP da Espanha, embora o PP da Espanha seja um pouco mais à direita dessa democracia cristã alemã, por exemplo, existe, quer dizer, eles se opõem aos sociais-democratas, aos chamados centro-esquerda. Mas o que é isso? Então, aí você tem o caso da Polônia e da Hungria, em que um regime ele é antiliberal por definição, ele é contra, até porque o adversário interno dele é liberal em economia, que é o da Polônia, tá? E o da Hungria não, o da Hungria ele é liberal em economia, e está fazendo transformações liberais em economia. Então você tem, claro, os conservadorismos eles são mais ou menos liberais em economia. Há nuances aí, dentro dos conservadorismos.
Mas, ao mesmo tempo, os liberais mais, e aí você lembra de Reagan, de Thatcher, eu vou lembrar de tantos outros aí, os liberais mais bem-sucedidos politicamente, que conseguiram realmente chegar a uma posição de impor ou de propor e conseguir reformas liberais, liberalizantes em economia, que parte deles é reconhecida da propriedade privada, para o livre comércio, para todas essas questões que envolvem o liberalismo, eles estão geralmente abrigados dentro de partidos conservadores, sem deixar de ser conservadores. Tanto Thatcher quanto Reagan eram bastante conservadores em questões de família e tal, de fé, de religião, e tantos outros, né? Como é o presidente da Hungria hoje, que eles falam que não tem democracia na Hungria. Claro que continua, existe um certo autoritarismo e tal, mas eu não vejo nada de muito grave na Hungria, até porque senão não continuaria na União Europeia. Tem movimentos parecidos na Holanda, por exemplo, na Áustria, que é católica. Quer dizer, é um movimento que envolve tanto países católicos quanto países protestantes. Aquela velha distinção entre conservadorismo continental e conservadorismo britânico, ela já foi mais forte, essa distinção. Hoje ela está um pouco mais globalizada, digamos assim, dentro do Ocidente, o que seria esse conservadorismo. E eu não excluiria disso movimentos existentes, claro, aí a analogia, no Japão, na Coreia do Sul, em Singapura, em tantos outros lugares no mundo que, se não são ocidentais, se pautam por um sistema político e econômico ocidental, por um modelo político e econômico ocidental que lhes foi imposto originalmente, mas que depois foi desenvolvido de bom grado por esses povos. Uma outra esquematização que se pode fazer em relação ao liberalismo, então, é o liberalismo político, liberalismo econômico e o liberalismo de costumes. E a origem dele pode ser remontada assim, avant la lettre, a Revolução, a Guerra Civil Inglesa e a Revolução Gloriosa e a questão da estabilização do direito de crença religiosa livre, ou seja, aí o grande paradoxo é que se tu pegar a Inglaterra não é o Estado laico. Ele, na prática, é mais laico que o brasileiro, né? Mas o Estado laico não é... O Estado inglês, britânico, não é laico. A rainha é chefe da igreja, a rainha é papa. Mas, assim, na França, então, a França é mais esquemática para estudar isso. Então, quando ocorre... E está mais próxima do termo ideologia, né? Termo ideologia e da palavra liberalismo como... Antes se falava em educação liberal, isso já existia muito antes da Revolução Francesa, da Revolução da Guerra Civil Inglesa e Revolução Gloriosa. Mas essa ideia de liberal era assim, tu tinha uma ideia geral de liberdade e independência. Por isso a importância da palavra liberdade no liberalismo, mas é uma liberdade muito formal no início. E por isso é uma pretensão burguesa, que na Inglaterra era mais protestante e às vezes tinha sofrido algumas tensões pela imposição, seja da fé católica, seja da fé da igreja anglicana, né, que tu não tinha muita opção, era obrigado a ir lá e se converter quase, né? Os irlandeses vão ter um problema específico com isso. Mas liberalismo econômico, ele surge contra o mercantilismo, ou seja, aos monopólios que as coroas podiam conceder para uma família, para ela explorar aquilo, ter uma espécie geralmente uma família nobre, rei, né? Geralmente uma família nobre, não necessariamente, mas geralmente uma família nobre, em Portugal menos, mas geralmente uma família nobre, ou quando ela não era nobre, ela ganhava o título de nobreza. Depois, isso, por explorar bem, ou perdia por não explorar bem. Outra situação é o liberalismo político. Aí tem muito a ver com constitucionalismo, né? Constitucionalismo é também anterior ao liberalismo como palavra. A ideologia liberal vai surgir muito tempo depois do constitucionalismo, que na Inglaterra se pode remontar lá à Magna Carta, né, do João Sem Terra. É muito antigo, né? É um movimento muito antigo que vai assim
começa-se formalmente, ainda que não num documento como as constituições do século XIX, XVIII, XIX, eu acho, vão tendo várias documentos que vão limitando o poder real, que às vezes atropela elas também, conforme o poder dele. Isso aí não é só no Brasil que acontece, né? E nós vamos ter o liberalismo de costumes, que é basicamente, nesse momento aqui de surgimento do liberalismo, né, liberdade de fé religiosa. Em geral, aí de pensamento, né, de liberdade de expressão do pensamento e tal, mas não é assim para ter uma vida devassa nem nada assim, continua tudo tradicional. Pelo contrário, a Revolução Francesa era extremamente moralista do ponto de vista dos Isso. costumes sexuais, Mas porque ela via o antigo regime, ela via o antigo regime como devasso. A devassidão era muito grande no regime. Os costumes aqui são a questão de fé religiosa, basicamente isso. Sim. Então, liberalismo nos costumes, na origem, é questão religiosa. Liberalismo na origem política é Constituição, limitações ao poder do monarca ou do presidente. E liberalismo econômico é contra as concessões pela coroa, digamos assim, de monopólios, né? E aí a gente associa no século XX e XXI liberalismo clássico como se fosse uma coisa contra o socialismo. Não, é um anacronismo muito comum no pensamento disso. E aí, por isso que até o termo neoliberal ele tem uma certa virtude, porque ele marca que não é aquele liberalismo que tinha essas questões, essas tarefas, embora possa perder, porque no fundo alguns dos ideais que estão ali presentes podem ser aplicados ao contexto pós-Marx, vamos dizer assim. Então, no século XIX, nós vamos ter a questão da rápida industrialização com máquinas, com enorme uso de mão de obra urbana. Isso cria um fenômeno social novo. Então, concentrações urbanas em que a família estendida do campo, que dava uma espécie de proteção social, ou seja, várias famílias de os meus irmãos, os irmãos da minha mulher e tal, se eu ficar doente, a gente vai ter esse suporte da família. É a velha família tribal germânica. Na cidade não vai ter isso, porque não vai toda a família junta, vai um núcleo familiar, um esposo, uma esposa e talvez já tenham filhos, né? Eles vão ser mais ricos na cidade do que eles eram no campo, mas eles eram desamparados em caso de problema, ou seja, ficou doente, ficou inválido, ou até ficou simplesmente desempregado, não come, né? Não há nenhum sistema de garantia. Existia já a questão de orfanato, de asilo, sim, de hospital, né? Caridade. Mas não teve como dar conta desse crescimento populacional. Eu acho que existia também alguma espécie de, às vezes, né, de uma espécie de proteção social para os mutilados de guerra, isso existia, né? Mas era pouco que o pessoal morria mesmo, né? Tu sofria uma lesão muito grave, a tendência é tu morrer de infecção. Então não era assim um fenômeno generalizado, demograficamente significativo. E aí, quando houve essa rápida explosão demográfica nas cidades, começou a surgir problemas, e também nas cidades as pessoas aprendiam mais a ler do que no campo, tinham mais acesso a jornais, começou a circular mais ideias aí anarquistas, ideias socialistas, marxistas, inclusive o manifesto do Partido Comunista do Marx e do Engels é dali de 1848, mais exatamente, ou menos. 1848. Né? A gente já tem, na década anterior, na Inglaterra, o movimento cartista, que vai ter repercussão legislativa lá em 1860. Em 1860, então, o Marx também ele já é meio famoso por aí, né? E aí começa a surgir o problema de que a ideologia liberal e a sua se virem, né? Se tudo der certo, o mérito é teu, se der errado, o problema é teu, né? Passa a não dar conta dos problemas urbanos, onde tinha maior riqueza, mas maior desamparo caso desse alguma coisa errada. E aí começa a surgir esse novo inimigo. Então, se o inimigo do liberalismo nos séculos
16, 17, antes de existir o liberalismo como palavra vai subir só no 19 mesmo. Se ele tem como contraposição a questão do absolutismo, dos monopólios, da união da igreja com o Estado, né? No século XIX para frente, que é quando surgem, inclusive, palavras que a gente usa hoje como feudalismo, vai ter uma teoria sobre isso no século XIX, com influência, inclusive, do Marx, para explicar o que foi o feudalismo, nós vamos ter, então, uma nova briga, não é mais com o mercantilismo, é com o socialismo, ou com as ideias radicais que surgem nesses ambientes em que as pessoas estão sendo, em média, mais ricas, mas também, eventualmente, na miséria mais extrema, com maior perigo de morte, aparentemente porque a pessoa é pobre. Então, a pobreza da miséria, assim, de passar fome, ainda que as pessoas morressem de fome no campo também, Lógico. ela é mais O campo era mais chocante. miserável. O campo era mais miserável que isso. Sim, era mais melhor que isso, mas as pessoas estavam distantes, elas não discutiam entre elas e não haveria uma revolução, uma rebelião dos camponeses. Como houve na época do começo do século XVI pelo Thomas Müntzer, né? Thomas Müntzer fez uma revolta de camponeses. Que foi também uma ideia mais ou menos socialista. Bom. Isso. O socialismo começa a ser uma ideia mais discutida por gente que sabe ler nas cidades. E aí o liberalismo, digamos assim, ele passa a ter um novo contraponto. Eu te falei do contraponto no surgimento contra o absolutismo, né? E agora começa o liberalismo discutindo a questão contra um Estado que passa a ter funções sociais, ou passa a ser idealizado como tendo funções sociais. Essa ideia vai ficar entranhada não só sociais, como distributivas. Até o início do século XX, com a Revolução Russa, né? Que vai ter a Guerra Civil Russa posterior, que vai afirmando a posição socialista. Ela não surge assim muito bem definida desde o início. Tem as ideias, mas entre as ideias e a prática é tipo tudo conversa mole lá na Revolução Russa, né? Mas assim, durante a Guerra Civil Russa, que é posterior, aí sim ela vai se afirmando como um projeto de socialismo de inspiração marxista. E vai ter também a ascensão do fascismo e do nazismo, que é uma variação do fascismo, que também vai ter uma proposta social, socialista, né? Eles se consideram como grandes inimigos dos marxistas, porque eles não defendem a estatização dos meios de produção. Embora tenham estatizado muita coisa. Eles estatizaram, mas assim, não era uma bandeira tipo, vamos estatizar todos os negócios. Não. É tipo, se a burguesia que entrar em choque conosco, a gente pode até nacionalizar as empresas. Aquele famoso ministro da Fazenda de Hitler, o primeiro, né, aquele banqueiro aquele, foi um grande acordo, né, Ali foi um grande acordo que, inclusive, a noite dos punhais, né, vai ser uma reação a quem mantinha, a quem levava ainda a ideia de Partido Nacional Socialista, a parte do socialismo a sério. Então, essa pessoa foi eliminado. Houve um acordo com grande parte da burguesia alemã, que também estava interessada em se livrar dos judeus, né, porque também tinha esse caráter racial na Alemanha. Se apropriar das propriedades dos judeus, se livrar do concorrente. Pessoalmente. Se livrar do concorrente. E na Itália, o Mussolini tentou ser socialista primeiro, né? O socialista raiz. Não, porque ele era marxista, né? Mussolini nasce marxista, ele é preso em Genebra na juventude, como um agitador marxista, e aí ele volta para a Itália, no desenvolvimento ele cria a ideia do feixe, ele criou, não foi a criação dele, foi a criação que ele pegou de outro lado, mas ele transforma aquilo numa bandeira, que é a ideia do feixe. Isso aparece em símbolos americanos, né? O feixe é muito mais antigo. O feixe o fácil, ele vem de uma tradição romana. Ele quer dar uma identidade romana à Itália. O que é uma mentira histórica. O que é uma mentira histórica. O que é uma mentira histórica, porque o norte da Itália não é germânico. Como os gregos de hoje, né? Que não são gregos, são turcos. Mas voltando aqui a essa contextualização, então surge
uma nova cara de liberalismo, que também já era chamado às vezes de conservadorismo na época, que é um liberalismo antissocialista, né? Antissocialista marxista e antissocialismo também fascista, né? Esse liberalismo, ele vai ter a questão ainda... Quem se desenvolveu mesmo foi no século XIX mesmo também, que a ideia do indivíduo, né? O individualismo ele vai se construindo muito lentamente no Ocidente, e a burguesia vai ter um papel também muito importante nessa ideia de indivíduo, não só o indivíduo nobre ou príncipe, mas o indivíduo comum, né? O Hegel vai dizer que isso vem da própria noção de vida eterna, né? do cristianismo, a boa nova da vida eterna, né? Gera dignidade extrema para o indivíduo. Isso vai ter efeitos paradoxais, tipo torturar o cara para salvar a alma eterna dele e matá-lo, inclusive. Mas, na questão aqui do século XIX e principalmente no século XX, né, aí mais ou menos, inclusive, que a escola austríaca que tu citaste, que surge lá em Século 1800 XX. Século XX. Escola austríaca é século XX. Mises é século XX. Que tem o Bombaverk, que já escreve sim. Tá, no finalzinho do XIX, e ele é considerado um proto-austríaco, né? Mas o Mises ele vai escrever, eu acho que em 1930, mais ou menos nessa mesma época aí, e ele vai escrever vários livros muito importantes, né? Um mais filosófico lá sobre a moeda, mas tem um que é assim mais panfletário, né? Que é o porquê não me lembro exatamente o título, mas é alguma coisa assim: por que o socialismo é impossível, não funciona, alguma coisa assim. E ele mostra, né? Olha, o socialismo, ou até a social-democracia, se poderia aplicar o livro dele, ele envolve planejamento. E aí, quando o Estado se mete a planejar, ele intrinsecamente destrói o sistema de preços livres, e aí nem mais o agente privado sabe o que vale o quê. E sistematicamente começa a haver aplicações equivocadas, né? Começa a haver crises de superprodução e subconsumo, como diria Marx, né? E aí a gente tem mais e mais tensões. Eles se retroalimentam, porque aí o Estado quer controlar mais, distorce ainda mais o sistema de preço e é batata. Pouco tempo depois, 5, 10 anos depois, vai ter outra crise cíclica, né? E aí nós temos a divisão hoje em dia, se poderia dizer, não é mais entre liberalismo e socialismo, mas é entre austríacos e keynesianos. Obviamente, os austríacos eles têm um problema grave, né? Que o que eles propõem, a gente já discutiu isso, não? O que os austríacos propõem é inviável. Né? Nenhum político consegue... o problema é que é inviável... do poder se ele tentar ser austero como os austríacos propõem. Mas, assim, vários líderes políticos, na década de 80, principalmente, eles vão realmente fazer uma temperada do tipo, não vamos fazer o que os austríacos recomendam, mas vamos pelo menos tornar pagável o estado de bem-estar social. O Reagan não estava lidando com o estado de bem-estar social, só com o estado inchado mesmo, né? Mas na Europa, na Inglaterra... Excesso de regulamentação. Nós vamos ter essa questão do estado de bem-estar social, que tem a função de, sim, garantir muita coisa. Bom, e aí ele custa 60% do PIB, né? Tem a escola de Chicago também, que é outro desenvolvimento que a gente teria que... aparentada um pouco com os austríacos, né? Mas faz mais cálculos. É mais pragmática. É que o pessoal zomba muito da escola austríaca. Ela é mais pragmática. Na verdade, o conservadorismo inglês, na época de Wilberforce, de Hannah More, especialmente William Wilberforce, que é mais conhecido, ele já tinha essas soluções, de ensino público. A Prússia já tinha isso, né? Certo? De ensino para todos, que é uma maneira de você emancipar os pobres, de resolver o problema da igualdade a partida, que não existe. Então, você, dentro da educação, você ameniza o problema da igualdade a partida, que é necessária. Você tem a dignidade da pessoa humana, você tem que dar a igualdade a partida. Ela não pode ser absoluta, porque se ela for absoluta também, ela leva ao igualitarismo total, que já no século XVI Luiz de Molina contestava. Até porque o socialismo não é igualitário, a gente vai falar disso no programa sobre socialismo. O socialismo não é igualitário de maneira nenhuma. Pelo menos o marxista não é. Mas vamos lá, só para situar um pouco.
Tudo isso tem uma influência muito grande dos chamados enciclopedistas. A Revolução Francesa vai ter muita influência e o mundo inteiro vai ter, e Napoleão vai Francesa levar. também. Diderot, Montesquieu, Rousseau, em menor medida Voltaire, né? Outros menos cotados também. Tá? Que eles elegem como um novo Deus, né, a sociedade civil. A ideia está baseada também na ideia de contrato social, que é uma falácia completa. É facílimo demonstrar filosoficamente que o contrato social é uma falácia. Né? Ele é falacioso do começo ao fim. Mises vai apontar isso, né? Como ele é falacioso. A ideia básica do contrato social, não o do Rousseau, mas o do Hobbes Sim, e outros, sim. não é que haja um contrato, é que o poder emana da sociedade, e Sim, não de exatamente. uma... Exatamente. Que é isso que os enciclopedistas vão colocar a sociedade civil. Só que a sociedade civil também é uma quimera. Ela também é utópica. Ela vai dialogar com o marxismo, com o pós-modernismo, porque ele tem esse caráter da utopia que a gente pode buscar em Thomas Morrow, né? Que ele vai achar que os tupis do Brasil, por causa de uma carta que a gente já falou, atribuída à América Vespuccio, tinham lá uma vida comunitária tudo harmônica, né? Harmonia, essa ideia de harmonia dentro da sociedade civil, a sociedade civil como um ente. A sociedade civil não é um ente, não jamais será. O que existe hoje, quando a gente fala qual liberalismo, é o libertarianismo, chamado libertarianismo, que geralmente está O novo ligado. é libertário, né? Não é... Não se assume totalmente assim. Não tem O a. pessoal entra no novo dizendo que eu sou Mises, libertário, não né? sei. Mises. Já se tentou fundar um partido libertário, mas não deu certo. Então, Uhum. seria o Liber, né? Não o Livres, o Liber. Tá? Liber. Liber, eu vou ver essa tentativa, eu lembro. Então, tem os chamados Eles ficaram libertários. órfãos. Eu, Eles eu gosto entraram da no... reflexão de um libertário que me escapa o nome agora, um americano, se não me engano, que ele diz o seguinte: perguntaram para ele, pô, isso aí não é utópico? Isso não é uma proposta política para amanhã, não tem como você disse, nenhum governante vai impor isso por vontade da maioria. A vontade da maioria não vai ser essa. Ele disse, não, Muito menos no Brasil. ele reconhece que, não, na Europa tanto menos, ah, ele reconhece que não é um projeto para ganhar a eleição do ano que vem. Uhum. Tá? Até porque teria que ser muito amenizado. É mesmo dizer, o Zema ganhou em Minas. Sim, o Zema fazendo muitos avanços, está fazendo coisas maravilhosas. Eu tenho acompanhado, tá indo muito bem. Mas ele não vai mudar o sistema de um dia para a noite. Né? O Zema é que disse o carrapato ficou maior que a vaca. Agora, tem libertários radicais, já tive um debate com um, em que ele dizia o seguinte: para que Estado? O Estado não existe, o Estado é uma invenção, o Estado é uma invenção recente, o Estado Eles são os Nacional. anarcomiguxos. Exatamente. Não gosto desses termos, mas vamos lá. Eu respeito os caras, eu respeito intelectualmente, inclusive. Eu não respeito. Eu respeito. Eu gosto do debate, eu gosto de levar isso a sério. Mas eu pensei, eu estava tendo, naquele mesmo jantar do Amoedo, eu encontrei com um médico que era do Partido Novo. E aí a gente dizia, poxa, mas e a polícia, né? De tudo que sobra do Estado, o Estado pode até dar o aval. Empresas Não, privadas. não, tá, calma. Mas é muito perigoso você dar um poder de polícia estatal, terceirizá-lo para a Mas é o empresa privada. projeto Não. dos anarcomiguxos é esse, tudo Não, privado. não, 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 O não. princípio da não Não, violência, mas aí tu não, tem o direito de não, contratar. não. Tem um projeto muito mais simples. Que foi, ele me deu uma resposta muito mais simples. Vem cá, Sim. tá bom. O que faz o Estado com o cara que é pego roubando? Ele prende, tudo bem. No Brasil, o juiz solta. Prende de novo, solta de novo o juiz. Daqui a pouco o juiz resolve encher o saco. Já tem 10 roubos aqui nas costas, vamos botar você um pouquinho na penitenciária. Tá? Até porque você traficou também, você fez alguma coisa, você vai em cana. Tá? E a polícia todas as vezes vai prender ele, né? De qualquer maneira, prendeu. É o caso do roubo de ouro lá do terminal de Guarulhos. Foram atrás de prender os caras, e você vai preso mesmo. O roubo do Banco Central. Ah, é... Aí eu disse, sim, mas a gente precisa de seja privada, se ela for privada, ela vai ser pública de qualquer forma. Porque mesmo uma eleição, o condomínio é público. O condomínio, a gestão dele é pública dentro do Ele é condomínio. privado, É de mas ele direito tem uma privado, mas pluralidade formal de mas a proprietários função bem definidos. a função do síndico é uma função pública. Ainda que de direito privado, ela é uma função pública. Ah? Então, podemos pegar até uma empresa SA, a gente vai chegar em coisas parecidas com isso. Aí ele disse, bom,
digamos que a gente não faça nada com o ladrão, que não tem nenhuma lei contra o roubo, não tem nenhuma previsão de penitenciária, nada disso. Quanto tempo esse cara vai viver? Se você retroceder 200 anos no tempo histórico universal, 200 anos, dali para trás, não tinha penitenciária para o crime de roubo. Portugal se cortava uma orelha para avisar o resto do povo que não, esse aqui é ladrão, cuidado com ele. E eu então condenava também ao degredo. Era muito comum a pena de degredo. E já vi o degradado sem orelha. Eu chegava aqui sem orelha. Porque não existia uma polícia, um aparato estatal, porque é muito caro, capaz de chegar e ir em todo lugar, constatar todos os roubos, processar o pessoal. Eu vi. Tô vendo. Memória de um golpista aí, tá no canal, viu? Aí o que acontece? Daqui a pouco a sociedade resolvia do jeito que resolvia, sempre resolveu. Mas era um tempo mais violento também. Era um tempo que tinha mais roubo também. E cada um tinha que defender o que era seu, ou então organizadamente. É o que eu já disse em outro programa aqui, que a gente falou de segurança nas lojas de coisa e tal. Tem ruas em Salvador em que não existe roubo. Mas não existe roubo porque a polícia atua, porque o Estado atua. É porque existe uma organização informal, tá, de pessoas que garante que aquela rua não vai ter roubo. De que maneira? Com julgamentos e execuções extrajudiciais. Nunca vai se admitir isso, nem quero que admita, não quero que essas pessoas sejam punidas por isso, não estou interessado nisso, certo? Eu não acho que sejam milícia, eles não atuam como milícia, eles não exploram aquilo como milícia. Que malícia já é o sentido de máfia, né? De explorar outras funções estatais, tomar o poder do Estado para si num determinado território, territorialidade. Mas todas essas questões, eu acho que debatê-las filosoficamente são interessantes. Eu acho que o liberalismo é um tema rico, seja o liberalismo de Adam Smith, seja esse liberalismo que se opôs ao mercantilismo, seja o liberalismo da burguesia antiga, todas essas... O Adam Smith é o que se opôs ao mercantilismo. Exatamente. Todos esses liberalismos nós vamos beber fontes preciosas, desde Luiz de Molina, desde a escolástica tardia. Então, elas são fontes preciosas para o debate sobre como a gente deve atuar, de como devem ser as regras, de quais devem ser as regras, e de qual o papel que o Estado tem, ou outros grupos além do Estado, porque o Estado não é o único grupo organizado, tem numa sociedade. Então, agora, a ideologia, que não é a ideologia também, o pensamento, a posição. Eu gosto de dizer isso. O Pedro Mexias, que eu gosto muito dele, está aqui no canal, a entrevista dele também. A posição conservadora, que é a minha posição, que é aquela posição que você muito bem deu do Burke, que não vamos destruir tudo, não vamos queimar tudo na fogueira, ela é interessada e ela tem interesse hoje global, em discutir formas que o Estado pode intervir, por exemplo, no distributismo, no socorro. Como é que o Estado socorre os extremamente necessitados? Então, a Escola de Chicago surgiu a história do que hoje é o Bolsa Família. Posto de renda negativo. Exatamente. Basic income, uma coisa assim. Exatamente. Não sei como é que faz. Basic income. Então, eu não vejo mais muito sentido chamar isso de liberalismo ou de libertarianismo. Libertarianismo até faz um sentido porque é uma corrente filosófica que contesta muito o Estado. Que eu também não gosto muito do Estado, não acho que o Estado... eu acho que o Estado com um espaço abusivo. Distinto dos anarco-miguxos, eu digo, olha, o Estado é menos ruim do que um monte de gangue, né? E outra coisa, o Estado sempre existiu. A ideia dos libertários, eu discordo filosoficamente de dizer, o Estado é uma invenção moderna. O Estado não é uma invenção moderna. O Estado sempre existiu, só que nas suas formas arcaicas. É que o Estado moderno, o Estado-nação, surge, sim. Daquela forma, daquele formato. Mas Roma não era muito diferente disso. Inclusive, tem um problema de gasto público que derruba eles, né? Sim, exatamente. Eles entram em declínio pela questão do escravagismo, da limitação da expansão, que chegou num limite, né? E várias das divisões administrativas que os romanos tinham, nós copiamos tal e qual. O condado é um deles. O condado já é um desenvolvimento posterior, mas a inspiração é romana. O município é romano.
Tem várias coisas que nós copiamos. Isso foram evoluções do Estado ao longo da história, de formas estatais, das formas arcaicas do Estado. Só quem não tinha Estado, e olhe lá, eu tenho o caso do Janduí aqui no Brasil, que é muito interessante para ser analisado, o caso do Janduí, do rei Janduí, que era um rei de povos caçadores-coletores. Olha que interessante. Então ele tinha um Estado baseado em povos caçadores-coletores, que não ficavam juntos mesmo. Eles andavam por aí caçando e pescando. É interessantíssimo isso, né? Mas que de vez em quando se uniam como guerreiros. E aí, como é que eles. No Império Mongol. E viviam exatamente, viviam. No caso, quando eles são guerreiros, eles viviam da pilhagem dos povos agricultores. Né? Vamos pilhar os caras, pronto, aí a gente come. O caso dos cossacos, né? A origem dos cossacos, né? Os cossacos começaram como pilhagem. O próprio Império Romano teve a sua fase de saque, né? Mas ele acabou se aburguesando. Claro. No sentido de ficou sedentário, vamos dizer assim, não conseguiu se expandir mais. Teve lá o limite lá do Muro de Adriano, inclusive, né? Em que ele chegou num ponto de estagnação em que aí a lógica escravagista, a economia romana chegou num ponto de estagnação que eles não conseguiram resolver. E aí acabaram, inclusive, sendo pilhados por povos que eram mais nômades ou mais guerreiros. O princípio de que a gente gosta de classificar as pessoas, né? O ladrão é ladrão, né? Sim, experimenta um ladrão de banco que não é descoberto e fica com o dinheiro e bota no comércio. Esse cara vai virar inimigo de ladrão. Certo? Ele vai querer ser roubado. E os interesses dele mudaram. Exatamente, a condição dele mudou. Ou até se notabilizou, não sei se dá para usar, se diz que ele virou um nobre, né? Exato, e o socialismo é bem isso, né? O socialismo é bem claro isso. Porque a nobreza também tem esse mito, esse fundador da família, não, porque na batalha tal derrotamos os deploráveis fulanos de tal, e aí ficamos de senhores dessas terras, né? E isso anterior à nobreza europeia. Nós todos. A própria ética, se não me engano, de Esparta é de que eles não eram nativos ali, que eles eram invasores e que, como invasores, eles tinham o direito de escravizar os nativos dali, né? Bom, só para terminar essa história... Agora a gente foi longe, né? Mas essa história de reinos e Estado, nós todos... Como tradição, nós somos herdeiros do reino toledano, que é antes da invasão dos muçulmanos na Península Ibérica. Sobrou meia dúzia de gato pingado, né, lá nas Astúrias, né, num lugar que hoje chama-se município de Cangas de Onís, né, nas Astúrias. Tá? Só aquele município lá, Covadonga. Né? Bem no norte? Pelágio, o líder era Pelágio. O primeiro rei foi Pelágio. Pelágio é o fundador mítico. No norte da Espanha. No norte da Espanha. Perto dos Montes Europa, uma região bem montanhosa ali. E reconquistaram. Entre a Cantábria e a Galícia. Entre a Cantábria, que é a Santander, né? E a Galícia. Bom. E aí sobrou aqueles. Mas logo que eles foram instituindo os reinos, né? E vai vir o Reino de Leão como decorrência, a volta do Reino da Galícia como decorrência e tal. Logo que eles foram instituindo reinos, todos eles se diziam, nós somos herdeiros do reino toledano, nós somos os legítimos sucessores do reino toledano. Não tinha sangue toledano nenhum ali. Mas eles eram legítimos, porque o que vale é, como disse o Burke lá atrás, a instituição. Porque aquilo carrega valores. O que nós, conservadores, sempre dizemos o seguinte, é sobre valores. No nosso patrimônio maior não é dinheiro, são valores. Tá, mas eu quero falar da minha objeção aos libertários, ou anarco-miguxos, ou anarco-capitalistas, né? Que é a seguinte, o que eles propõem, eu digo para eles, isso não se sustenta, porque se tu tira o Estado, tu vai ficar com microestados, né? Não, vai ser a empresa privada. Não, mas se a empresa privada tem os seus próprios guardas, né? Consegue impor a violência, nem que seja para se defender no início, ela rapidamente se transforma num feudo, né? Ela rapidamente se transforma numa gangue, né? Proto-estado. E é um microestado que vai entrar em guerra com outros microestados, aí vão fazer acordo quando já surge uma federação. O exemplo que eu dou disso é das gangues, né? Aqui no Brasil como é que é?
dos traficantes, das facções criminosas, né? É claro que isso que a gente tem é criado pelo nosso próprio sistema penitenciário, cria essas anomalias, mas se tu tem uma pluralidade de poderes, vai surgir um cara mais violento ali que vai bater nos outros e vai se organizar primeiro, e aí lá se foi a liberdade que eles queriam. E lá para Santos vai ter um feudalismo, e daqui a pouco tu vai ter reinos, né? Então o libertarianismo, ele talvez até possa ser viável, né? Com uma mudança tecnológica e cultural muito grande que permita isso, mas aí é tão otimista quanto comunista, quanto o comunismo. Agora, eu gosto de dar um exemplo para eles, Bom, a Somália ficou 10 anos sem governo formal. Não me consta que tenha virado um colosso. Aliás, interessante no caso da Somália, que a única parte do país que deu certo, né, no meio dessa anarquia total, o ideal do anarquismo da Somália, os piratas. Foi a Somalilândia. Não foram os piratas, foi a Somalilândia. Fica bem ao norte, fica perto da Etiópia. Por quê? Porque a Somalilândia resolveu explorar o porto que abastece os etíopes, né? E aderiu ao liberalismo econômico, sim. Eles são bem liberais, inclusive todos os pagamentos são eletrônicos na Somalilândia. Eles aboliram praticamente a moeda em papel, de tão liberais que eles são. Só que eu vi alguma coisa sobre isso. Eles não são um Estado formal reconhecido, porque a OA não quer reconhecer, para não dar o separatismo nos outros países, mas na prática são reconhecidos e tem um Estado, e o Estado com o presidente, com todas as instituições de Estado. Claro que é um Estado menor em relação ao PIB do que os nossos estados de bem-estar social. Vamos chamar de presidente, vamos chamar de síndico. Ele tem um síndico, pronto. A Somalilândia tem um síndico. Sim. Que se titula presidente para ser reconhecido internacionalmente. Porque é uma coisa que a propriedade privada só existe se houver algo público. Porque alguém tem que reconhecer que ela é privada. Senão ela é só posse. Garantida a bala. Porque posse garantida a bala não é propriedade. Propriedade é quando há um ente social. E aí você vai cair na falácia da sociedade civil, do Diderot de Montesquieu, de achar que vai existir uma sociedade civil que não se organiza como Estado, que repele o Estado e que ela vai ser esse ente gerador da propriedade privada. Porque a propriedade privada só existe se houver uma organização coletiva inconteste, tem que ser o Estado, que diga aquilo é uma propriedade privada. Historicamente, a gente tem o exemplo da função da Igreja Católica como uma forma de dar legitimidade oficial, inclusive registro por escrito, que eles tinham um monopólio quase da escrita, dos senhores feudais, né? Então, os senhores feudais, até os reis, né? Sua terra vai daqui até ali. Eles estavam sempre em constantes guerras, e hoje em dia as pessoas não têm ideia de como eles guerreavam, né? Mas a Igreja Católica, ela tinha um papel curioso aqui, como se fosse uma ONU reconhecendo... Eu sempre digo, a Igreja Católica tinha no período medieval uma função parecida que exercia muito bem, que o exercia muito bem, de forma muito organizada. A Idade Média não é essa período de trevas que dizem. E tem um episódio sobre isso que isso é a intriga dos renascentistas. Com certeza. Tem um episódio que é a briga com os cátaros, né? Os cátaros acabaram se refugiando nessa região dos Pirineus, ali onde é Lourdes hoje na França, na Occitânia. Occitânia. Os nobres de lá deram abrigo a eles. Aí o Papa não tinha exército, né? Ou tinha muito pouco, e pediu para o rei da França, o rei da França, dá uma força lá, acaba com esses cátaros. O rei da França mandou responder o Papa que ele estava brigando com a Inglaterra e que, de mais a mais, ele não tinha exército próprio. O rei francês na época não tinha exército próprio. O exército dele era formado pelos nobres que respondiam ao rei da França. E os nobres não faziam guerra sem poder ganhar alguma coisa. Então o Papa dissesse o que eles ganhariam e ir lá. Aí o Papa resolveu, a contragosto, mas acabou resolvendo, disse, não, podem tomar para si todas as terras que forem dos nobres otitanos que estão dando abrigas aos cátaros. Aí eles foram para lá rapidinho, resolveram, acabaram com os cátaros, e tomaram os castelos para si. Sim. Tá tudo certo.
Não tem problema. Isso foi uma coisa bem libertária, né? Porque, tipo assim, ó, o que eu ganho com isso? Né? Então, resolver o problema dos Mas cátaros por o esse lado. pessoal libertário eles têm umas fantasias assim de que seria respeitado o princípio da não violência, não agressão. Oh, sei. Tá. E isso não funciona, né? Não. Não, mas alguém é como aquele médico que era meio libertário, que não me disse. O cara não vai ficar vivo muito tempo, o ladrão. Mas quem vai matar? O cara vai matar sem uma remuneração e tal. E outra, isso já foi tentado. A história da humanidade é repleta disso. O ladrão Isso tem morre. mais a ver o que eles propõem com aquilo que a gente quer discutir num outro dia, né? Que é a questão de que o socialismo ou o comunismo foi a regra da maior parte da história e pré-história da humanidade, né? Então, a novidade é a organização no Estado, é a organização do Estado com relativa liberdade de empreendimento, né? Não estou falando aqui do capitalismo moderno do século, sei lá, Eu XIX, nem gosto de usar o mas termo capitalismo que é de Marx, né? Mas tudo bem. Sistema de livre mercado. é livre mercado, né? Mas em capitalismo para mim está de bom tamanho, não tem problema. Eu não tenho tanto problema com as palavras, né? Sim, bom. Mas o nosso problema aqui com o liberalismo é que o liberalismo ele foi pensado em contraposição ao absolutismo, ao mercantilismo e ao monopólio, vamos dizer assim, da questão do Estado com a Igreja, né? No caso, geralmente a Igreja Católica, embora já existisse a Igreja Protestante, as igrejas protestantes e a Igreja Anglicana, que é um misto, né? E o que as pessoas pensam hoje em dia em liberalismo tem mais a ver com a briga com o socialismo, ou, em parte, aí, da perspectiva da escola austríaca, contra a social-democracia. os excessos da social-democracia. Exatamente. Eu, como conservador, eu termino dizendo assim, liberais, vocês não têm um projeto completo de poder. Falta muito. E agora não tem dá mais tem muita lacuna. Não dá para jogar fora a social-democracia, não. Acho que é mais preciso dizer estado de bem-estar social até mais o tema. Porque, como bons conservadores, vai dizer, esse troço tem algumas funções que para a gente substituir vamos ter que fazer alguns projetos piloto. Não vai dar para de cima para baixo dizer está abolido o INSS, acabou o SUS. Isso não vai dar certo. Não dá certo. Mas a gente pode fazer vouchers, a gente pode fazer um monte de coisa. A gente pode. Sim, então, liberais. nos trouxe um excelente exercício de superação, se não do estado de bem-estar social, da prestação direta e intrinsecamente ineficiente pelo próprio Estado de alguns dessas prestações de direitos, como eles preferem chamar, né? Também não tem problema de chamar de direito, só que é aquele problema, né? Quando chama de direito, vai dar errado isso aí. Bom, eu diria aos liberais o seguinte, ó, nós conservadores temos aqui um bom abrigo contra as ameaças dos socialistas. Tá? Então, sejam bem-vindos ao abrigo, mas respeitem quem chegou primeiro. A gente tem alguns truques que funcionam, né? Então pensem bem que a gente está inventando que nem socialista. Exatamente. E notem que os socialistas nos consideram nós como inimigos, não vocês. A gente está no meio do fogo cruzado, né? Não. Os socialistas, eles lutam contra os conservadores, principalmente. Até os neoliberal, coisa e tal, mas isso é bobagem. A briga deles é contra nós. É que o conservador, ele não compra muitas dessas loucuras aí, né? Como, por exemplo, a questão do identitarismo, que é a praga moderna. Tá, a gente não compra, mas a gente sempre vai estar aberto. Isso eu já tive uma discussão até para conversar. Bernardo Guimarães, que a gente conversou aqui, a gente está sempre aberto a conversar. O conservadorismo não é contra a evolução, aliás, defende a evolução das sociedades, o aprimoramento, a ciência, a técnica, ir para frente, a fazer mudanças prudentes. Mantida a prudência. O que era bastante aberto, por exemplo, a colocar os americanos
das 13 colônias no parlamento inglês. É que ele não se deu conta também que eles já estavam chutando o balde, né? Eles não queriam entrar no parlamento, eles queriam simplesmente se livrar. William Wilberforce, conservador, deu a vida dele, a maior parte da luta dele foi pela abolição da escravatura. Então... Aí também todos os puritanos eram pela abolição também. Sim, claro, como eu dei um exemplo aqui. Os liberais do Porto eram pela abolição. Que, na verdade, eram bons conservadores. Liberais. Dom Pedro I, liberal, não dá para defender muita coisa. Visconde de Cairu, beleza, eu acho até... Eu gosto de dizer que o Visconde de Cairu, ele focava nisso. Era o foco dele. Né? Mas aí nós temos que discutir as tarifas também de importação a partir do Reino Unido, enfim, uma série de coisas aí. Discutir o caso brasileiro especificamente. O segundo reinado foi marcado pelo abolicionismo, só que esbarrou durante muito tempo no impasse da indenização aos proprietários. Também foi marcado pelo protecionismo. Isso foi um problema. Protecionismo, não sei como é que é, mas a gente podia fazer um programa que tem curiosidade. Tarifa Alves Branco, a gente pode fazer um programa sobre a tarifa Alves Branco. A tarifa Alves Branco mudou muita coisa no Brasil. Porque, como é que foi? Por que o nosso processo demorou tanto? Assim, de 1850 tinha que ter acabado ali, né? Mas ele vai até 88. Não, mas vai até 88 com 10% da população. Sim, é quase nada. Sim. Em 72, acho que é quando tem o censo, era uns 15% da população. E menos se considerar os caboclos que foram subdimensionados. Sim. Beleza. Até a próxima. Até a próxima. Vamos comer? Vamos almoçar agora. Valeu. Um grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau.